Na aula de hoje, você vai estar aprendendo como está incluindo e como está editando informações em um formulário multiusuário. Você vai estar aprendendo como está editando e como está incluindo informações de text box no seu list box. Se você está precisando aprender como criar um formulário multiusuário no Excel, essa playlist está sendo feita para você. Passo a passo estou lhe ensinando como criar um formulário multiusuário no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vou dar um duplo clique no arquivo controle, lembrando que eu estou trabalhando com dois arquivos, onde controle é o arquivo a qual contém os formulários e os códigos VBA. O BD controle é o arquivo separado a qual vai estar recebendo as informações. Então, voltando ao nosso arquivo, quando eu clico nessa forma, ele chama o formulário. Na aula de hoje, estaremos aprendendo a estar incluindo informações no list box e a estar editando essas informações do list box para os demais campos. Lembrando que o list box é limitado a 10 colunas. Então, o que é que eu pensei para esse projeto? Eu acho muito interessante que eu possa estar incluindo informações primeiramente para um list box, onde eu posso estar editando, onde eu posso estar excluindo e onde eu posso estar atualizando informações. Vai que eu tenha cadastrado de forma errada. Então, o list box ele é limitado a 10 colunas. E qual é o problema disso? Como a gente vai trabalhar aqui com cadastro de fornecedor, se você observar, eu já tenho 10 campos. E eu gostaria de ter mais alguns campos, como por exemplo, campos para contatos. Então vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou trabalhar aqui com 9 campos, eu vou ter que remover um desses campos. Provavelmente eu vou remover aqui o complemento, onde eu vou utilizá-lo para quê? Para estar capturando um ID momentaneamente temporário. E o que seria isso? Eu preciso identificar qual a linha do list box para que eu possa estar editando informações. Então, para que eu seja mais claro, nesse momento eu tenho 10 campos. E são exatamente os 10 campos que eu preciso para estar exibindo informações no list box. Então, o que eu estarei fazendo? Por exemplo, esse campo complemento, nesse pré-cadastro, vamos utilizar essa palavra. Então, nesse pré-cadastro, o que eu estarei fazendo? Eu estarei pegando informações que eu estarei capturando desse box, incluindo no list box. Conforme eu queira estar editando, ao clicar no botão editar, ele vai pegar informações da linha selecionada do list box e devolver para essas text box. Como eu preciso estar editando essas 10 informações, já que não estão cadastradas, eu preciso estar as visualizando. Lembrando que depois que tiver cadastrada, não necessariamente eu preciso estar visualizando todas as colunas do list box que eu quero estar editando. Então, momentaneamente, esses dados que estão armazenados no list box, eles não estarão salvos, estarão apenas armazenados em memória. Então, para que eu possa ser mais objetivo, o que eu estarei fazendo? Vou fechar esse formulário, vou na guia desenvolvedor, Visual Basic, clicar em exibir, Project Explorer. O formulário é esse, User Form 1. Lembrando que no comentário fixado eu deixei o link para que você possa estar acessando o site tribodigital.com.br para que você possa baixar o nosso arquivo auxiliar. Nesse arquivo auxiliar conterá o formulário já com os campos renomeados. Então o que eu estarei fazendo? Observe, a princípio, primeiramente eu vou aumentar esse formulário. Se eu executar nesse momento, observe que ele ainda não está à sua altura, ainda não permite que ele possa estar ocupando toda a minha tela. Então, para que eu possa estar visualizando o outro objeto que eu vou estar inserindo abaixo desses campos, eu vou aumentar o meu user form. Com relação à largura, a gente pode fazer o comando para que ele possa ocupar toda a tela mais para frente. Então, vou descarregar aqui o formulário. Então, vou clicar sobre o formulário, vou clicar em propriedades. Eu tenho aqui a sua propriedade Rate, que é a propriedade de altura. Vamos localizar, daqui ela, Rate. Nesse momento ele está com o valor de 452. Eu fiz alguns testes, creio eu que 550 vai me atender. Ao dar um Enter, observe que o meu formulário já aumentou. Se eu arrastar essa barrinha para baixo, observe aqui que o meu controle multipédio ficou distante dessa barra inferior do formulário. Lembrando que
isso daqui eu não preciso ficar me preocupando muito, até porque no momento que eu fizer o redimensionamento do formulário, eu posso fazer com que essa linha do meu controle multipage possa ficar zerada com essa linha do formulário. Mas como eu vou estar inserindo outro objeto, eu vou fazer isso aqui manualmente, ó, até para que eu possa visualizar toda essa área. Então o que eu estarei fazendo? Ó? Observe que eu vou selecionar esse objeto, que é a caixa de listagem, que é o nosso listbox. Ó. Ao clicar sobre ele, eu vou contornar aqui abaixo dos nossos campos. Ó. Soltei o listbox e o que eu estarei fazendo? Agora vamos estar trabalhando, por exemplo, com o objeto rótulo, que é o label. Ao clicar sobre ele, vou contornar aqui sobre o nosso listbox. Lembrando que o listbox ele tem até uma propriedade que permite que eu possa estar carregando um cabeçalho de forma automática. No entanto, como eu não vou trabalhar com row source, como eu não vou trabalhar com aquela fonte de dados que eu vou estar pré-definido, eu não vou trabalhar com esse tipo de cabeçalho. Aliás, o listbox a gente utiliza muito dentro desse projeto porque é um controle nativo. Mas em questão de desempenho, a gente utiliza até um listview. Mas para que você que possa estar me assistindo aqui não tenha dificuldades em utilizar esse projeto, eu só vou utilizar recursos nativos do Office. Então vou sempre utilizar aqui apenas objetos que você vai ter também na sua máquina. Então observe, ó, eu vou utilizar esse objeto que é label para servir de cabeçalho para as colunas do listbox. Então o que é que eu vou querer visualizar? Ó? Por exemplo, ó, vou selecionar esse texto e vou colocar aqui, por exemplo, ó, o ID. Eu não tenho ainda o campo ID, ainda vou estar inserindo. Ó. O meu próximo campo eu vou informar aqui, ó, nome fantasia. Então, com a única label, eu vou estar digitando dentro da própria objeto e eu vou apenas dando um espaçamento. Ó. Vou precisar também do campo razão social. Então, se você observar, eu estou utilizando uma única label para que eu possa utilizar como cabeçalho. Ó. O meu próximo campo, eu vou querer visualizar o CNPJ. Também vou querer visualizar o endereço. Vamos visualizar aqui o campo número, o campo cidade. Vou visualizar a coluna para o bairro. Vou precisar também visualizar a coluna para o CEP, para o UF. Então, vamos aqui contar as colunas. Ó. Eu tenho a coluna ID, eu tenho a coluna nome fantasia, então aí já são duas colunas. Tenho a razão social, a terceira coluna, o CNPJ, a quarta coluna, o endereço, a quinta, o número, a sexta, a cidade, a sétima, o bairro, a oitava, o CEP, a nona e o UF, a décima. Então, eu vou trabalhar aqui com 10 colunas. E como eu havia dito, eu vou utilizar, por enquanto, esse objeto, eu vou estar o renomeando. Ó. Então, de TXT complemento, eu vou chamá-lo de TXT ID. E vou alterar aqui o texto dessa label. Ó. E vou estar alterando para ID. Lembrando que eu não preciso estar visualizando, mas vamos fazer de forma didática. Ó. Vou selecionar aqui esse objeto, vou arrastar aqui para cima. Eu estarei reposicionando aqui meus campos. Ó. Então, por exemplo, ó, eu vou deixar aqui o campo CEP, que é acompanhado do campo UF. E vou trazer aqui, por exemplo, o campo cidade ao lado do campo bairro. Então deixa eu só reposicionar esses campos para que eu possa estar encaixando aquele outro campo, ó, dentro do nosso layout. Lembrando, como eu havia dito a você, não vou trabalhar tanto com essa questão estética. Eu quero que você entenda as funcionalidades. Ó. Então, por exemplo, vou arrastar esse campo aqui para o lado deste e vou estar reposicionando esses outros dois. Ó. Então, ao reposicionar, agora a gente vai poder utilizar este outro campo. Ó. Então, creio eu que vai ficar bem mais funcional a você. Ó. Algo que eu devo ressaltar a você é que, como eu mudei a posição dos campos, a gente também deve estar fazendo aquela nova ordenação que eu lhe ensinei na aula passada. Então, esse campo eu trouxe lá do final do meu formulário, agora para o topo. Então, ele vai passar a ser o primeiro campo. Se eu for na propriedade tab index, ele está com o valor 9. Então, o que acontece? Ó? Esse campo aqui do lado, nesse momento, ele está com o tab index igual a 0. Ou seja, ele era o primeiro campo. Como eu quero que esse seja o primeiro campo, o que é que eu devo fazer? Vou aqui e altero de 9 para 0. Então, esse campo passa a ser o primeiro campo. Ó. Ao sair do campo, vamos observar o que é que acontece com esse campo do lado. Ó. Observe, o seu tab index, automaticamente o VBA reconheceu que esse herdou o valor 0 e reposicionou esse para o valor 1. Será que ele fez a mesma coisa para este outro? Observe, ó, ele está com o valor 2. Esse outro campo está com o valor... Já esse está com o valor 4 e não com o valor 3. Então, vou fazer aqui manualmente, ó, para 3.
Já esse outro do lado, observe que ele está com o valor 5, vou alterar para 4. Esse campo do lado, agora sim, foi recalculado, o VBA reconheceu que existe o 4 e passou a valer o 5 para o campo do lado. Já este outro campo está com o valor 6, esse está com o valor 7, esse com o valor, vou alterar aqui para 8, e esse último campo ele vai ficar com o valor 9. Então, observe, vou pegar agora essa label e vamos colocar aqui uma cor de fundo nela. O backcolor dela, observe que eu vou alterar para preto. E para que eu possa visualizar o texto, eu vou aqui na propriedade forecolor, que é a cor da fonte, e vou estar alterando para a corzinha branca. Então, obviamente, eu posso estar aumentando e devo estar aumentando o tamanho da minha fonte. Para que eu possa fazer isso, eu vou aqui em fonte, vou clicar nessa caixinha de 3 pontinhos e, por exemplo, eu vou manter a fonte, o estilo, também vou manter a princípio. E vamos colocar aqui, por exemplo, o valor de 10. Ao dar um OK, observe. Agora o meu trabalho vai ser apenas dar um espaçamento aqui manualmente. Nome fantasia, vou dar um espaçamento aqui para a razão social, para o campo CNPJ, o endereço. Quando carregarmos informações, vai ficar mais fácil a gente detectar se realmente precisa fazer esses alinhamentos. Então vou fazer aqui manualmente. Se por acaso, quando carregarmos informações no listbox e se não ficar reajustadas as colunas, aí a gente faz os ajustes necessários. Então, a princípio, observe que eu já tenho aqui as informações que eu queira. Como eu havia dito, esse campo aqui, creio eu que a gente pode até estar ocultando se for o caso. Mas, a princípio, por questões didáticas, vamos estar o visualizando. Então, observe que é o TXT-ID, esse é o TXT Fantasia. Então, na aula passada, já renomeamos todos os campos. Tudo que eu fizer aqui de alteração no formulário, eu sempre vou fazer gravado para que você que possa estar assistindo e acompanhando passo a passo não perca o que eu fiz. Então, o que eu estarei fazendo agora? Observe, vou salvar aqui o projeto. Estarei clicando aqui em exibir, caixa de ferramentas e vamos adicionar botões. Então, vou precisar aqui do botão de comando, vou clicar sobre esse objeto. E o primeiro botão que eu vou estar arrastando aqui para o meu projeto, vou clicar sobre ele, propriedades, e estarei o renomeando, por exemplo, vou alterar aqui o seu name de comando botão para btn incluir. Esse nome não foi alterado porque o que eu alterei foi o name, o nome do objeto. Então, para que eu possa visualizar o nome sobre esse botão, eu tenho aqui a propriedade caption e vou alterar agora sim para incluir. A partir desse botão, eu posso copiar ele e replicar para quantas vezes eu quero. Então, vou copiar apenas uma vez, dei um Ctrl C e vou dar aqui um Ctrl V e colei o botão. Então, lembrando que esse botão já está copiado em memória. Então, se eu der novamente um Ctrl V, observe que eu posso colar quantas vezes eu quero. Então, vou reposicionar. Então, vou colar aqui mais uma vez. Então, vamos aqui primeiramente renomear para ver quantos botões eu vou precisar. Esse daqui vai ser o meu botão editar. Então, vou alterar aqui primeiramente o seu caption. E vamos alterar aqui também o seu name. Vou chamá-lo de btn editar. Se você observar, eu sempre vou colocar as iniciais referentes ao objeto. Então, esse aqui é o btn porque é o botão. Já esse aqui, eu vou chamá-lo, por exemplo, de btn alterar. Vou aproveitar esse nome, copiei e vou colar aqui sobre o nome do botão, alterar. Então, como eu copiei agora o nome do name, então você é obrigado. Se por acaso eu precisar inserir outro botão, eu vou ter que copiar e colar novamente. Então, eu tenho aqui o incluir, o editar, o alterar e também vamos ter o botão excluir. Vou renomear esse botão para o btn excluir. E estarei alterando aqui a sua propriedade caption para excluir. Agora estarei renomeando esse outro botão para btn cadastrar. Ao sair do campo, observe, o VBA ele vai me acusar essa seguinte mensagem caso ocorra situações como essa. Não foi possível definir a propriedade name, nome ambíguo. O que isso quer dizer? Que eu estou dando o mesmo nome ao botão a qual já possui esse nome. Se eu der um OK, observe aqui o que acontece. Ele não vai me mostrar qual é o outro botão, mas se eu for no nosso projeto, observe que eu for lá no meu menu, eu tenho um botão que eu utilizei no início desse projeto, que é o btn cadastrar. Ou seja, eu não posso ter dois botões com o mesmo nome. Então, o que eu estarei fazendo? Com esse botão selecionado, vamos renomear aqui, por exemplo, para btn confirmar. Só para diferencial. Já no nome que vai estar aparecendo, aí sim eu posso estar colocando o mesmo nome, cadastrar.
Então tem o botão incluir, editar, alterar, excluir e o cadastrar. Creio eu que não vai precisar do cancelar, mas se precisar a gente insere. Então o que eu estarei fazendo? Eu tenho agora 10 campos, tenho 10 colunas no meu list box a princípio. Então como é que capturamos informações desses objetos, incluímos nesse list box uma linha abaixo da outra? Então como é que a gente pode fazer isso? Se eu vim aqui no meu duplo clique nesse objeto, eu estou aqui no incluir, vou dar um espaçamento apenas para a gente focar apenas nessa estrutura. Então o meu list box eu ainda não o renomeei, então é até interessante que eu primeiro faça isso. Então voltando aqui ao list box, vou clicar sobre ele, propriedades, e vamos dar um nome mais intuitivo. Vou chamá-lo, por exemplo, de list cadastro. Então esse é o nome que eu estou dando ao meu list box. Vou aproveitar e copiar este nome, vou dar um duplo clique novamente no botão incluir. E o que eu estarei fazendo? Observe, vou utilizar aqui uma variável x e vou declarar do tipo integer. Primeiro eu vou lhe ensinar de uma forma e aí você vai entender por que eu vou fazer de uma outra forma. Então por enquanto eu vou deixar essa variável x armazenada sem fazer nada com ela. Então observe, vou utilizar aqui a estrutura with, que quer dizer com, e vou informar o meu list box. Como é que eu adiciono informações para o meu list box? Basta utilizar a propriedade add_item. E como é que eu visualizo essas informações? Eu utilizo a propriedade list. E conforme eu for informando a linha e a coluna, eu consigo visualizar essas informações. Então, por exemplo, se eu passar aqui o valor 0, já que eu sei que a primeira linha do list box tem o valor 0, o que eu devo fazer? Agora eu posso informar a coluna. Então, a primeira coluna do list box também tem o valor 0. Então, se eu passar 0,0, eu estou informando a primeira linha e a primeira coluna. Ao fechar aqui o parênteses, observe que eu vou passar agora um valor para ela. Então, por exemplo, eu quero o meu mi.txt fantasia, que é o nome da empresa. .txt. Então, por exemplo, observe, vou copiar essa informação, vou colar aqui. E agora eu quero na mesma linha do list box, eu quero o valor para a minha segunda coluna. Na minha segunda coluna, vou alterar apenas o nome aqui do objeto, por exemplo, para mi.txt razão social. Então, esse é o meu segundo campo. Na realidade, eu tenho até um primeiro, que no caso é aquele txt_id. Mas a princípio, vamos fazer só dessa forma para você entender o meu raciocínio. Então, se eu copiar esse objeto, vou colar aqui mais uma vez e, por exemplo, eu quero listar agora na minha terceira coluna, que é a coluna de valor 2 do meu list box. Por exemplo, eu quero listar quem? Eu vou querer listar o meu mi.txt CNPJ. Então vamos acrescentar aqui, CNPJ. Então aqui já dá para que eu possa lhe mostrar o raciocínio. Para que eu possa fechar a estrutura with, eu devo informar aqui o end with. Então vamos aqui fazer um teste para que você entenda a minha lógica. Então, por exemplo, eu vou informar uma informação aqui no nome fantasia. Vamos supor aqui, programador Excel VBA. Razão social, vou colocar aqui, por exemplo, só para testar, o Gleidson Pereira. Ao clicar nesse botão incluir, eu não forneci aqui o CNPJ, mas vou fornecer um número qualquer. Por enquanto ele não tem mais para o campo. Ao clicar no botão incluir, observe que eu estou visualizando, primeiramente, uma observação. Eu estou visualizando apenas um texto. Uma outra observação que eu quero que você se atente é o seguinte. Obviamente a gente vai programar para limpar os campos. E vamos supor que eu tinha limpado e inserido novas informações. Então, só para diferenciar, vou colocar aqui um outro nome qualquer. Só para que você veja o que é que aparece lá no nosso list box. Ao clicar no incluir novamente, observe que agora trouxe um outro nome. Nada a ver, você deve estar aí dizendo. Se observarmos, a informação anterior foi substituída pela informação atual. Ou seja, não ficou uma linha abaixo da outra. Então, duas situações aqui. Eu estou inserindo 3 informações, só está aparecendo uma informação. A informação que está aparecendo ainda está sendo sobreposta pela informação atual. Então daí eu vou fazer 2 alterações e aí você vai agora entender por que eu devo fazer isso. Vou descarregar aqui o formulário. Então, com o meu list box selecionado, a primeira coisa que eu devo fazer é o seguinte. O list box, ele, por padrão, vem apenas com uma coluna. Ele é limitado a 10. Tem como carregar mais de 10 colunas? Tem. Eu já listei dentro aqui dos vídeos do nosso canal como fazer isso. E o que eu estarei fazendo? Por exemplo, o column count, ele está com o valor 1. Eu quero visualizar 10 colunas, então informa aqui mais um 0. Agora ficou 10 colunas. Então, se eu vim aqui novamente, vou passar um texto qualquer, só para que você veja.
Se eu clicar no incluir, eu só programei, por enquanto, para pegar informações de 3 objetos. Eu já estou visualizando agora em 3 colunas. Eu limitei o meu list box a 10 colunas, que é o valor máximo padrão. Eu inseri informações em 5 campos, eu só estou visualizando em 3, porque eu não programei ainda para pegar as informações dos demais campos. Por exemplo, ó, vamos colocar outra informação aqui. Ó. Se eu clicar no incluir, observe o que acontece, ainda está sobrepondo a informação atual, ainda está sobrepondo a informação anterior. Então, como é que eu faço para estar listando uma linha abaixo da outra sem estar sobrepondo? Ó? Então, vou fechar aqui o formulário, vou fechar a janela aqui do Project, das propriedades, vamos arrastar essa barrinha aqui para baixo, vou dar um duplo clique no botão incluir. Então, agora vai entrar em cena essa variável x. Então, para que ela vai servir? Eu creio que você já entendeu um pouco da lógica, já está imaginando para que ela vai servir. Ó. Então, aqui abaixo, antes de eu estar adicionando, o que eu estarei fazendo? Ó? Vou utilizar a variável x e vou passar um valor a ela. Ó. Ponto list count, a contagem dos itens listados do listbox. Então, essa variável x vai sempre assumir o valor total de itens listados. E para que isso? Porque eu sempre vou querer listar no listbox de acordo com a linha. Então, por exemplo, ó, na prática é bem mais fácil. Ó. Se eu substituir esse 0 pela variável x, ó, observe, ó, o que é que você acha que vai acontecer? Ó? Observe, ó, vou clicar aqui nesse executar. Então, se eu vir aqui, ó, botar uma informação qualquer só para ilustrar. Ó. Ao clicar no incluir, observe que está incluindo aparentemente até aí normalmente, ó, sem alteração alguma. Se eu incluir mais informações, ó, ao clicar no incluir, observe que agora inclui já na linha abaixo. Então, aquela variável x, o que é que ela faz? Ela recebe o valor total do listbox para quê? Para que quando eu clique no incluir, ele já inclua na próxima linha. Então, essa é a funcionalidade dela. Então, toda vida que eu clico no botão incluir, aquela variável x recebe a contagem dos itens listados nesse momento. E como ela carrega as informações sempre na linha x, ou seja, sempre vai carregar na próxima linha. Então, esse é o conceito do que ela está fazendo. Então, vou fechar aqui o formulário. E o que eu estarei fazendo? Ó? Vou arrastar novamente essa barrinha aqui para baixo. Vou aqui no nosso botão incluir, vou dar um duplo clique sobre ele. Então, vamos aqui primeiramente fazer logo o ajuste. Ó. O que eu estarei fazendo? Ó? Vou copiar esse comando, copiei, colei aqui acima. Ó. Na minha primeira coluna, eu quero visualizar quem? O meu mi.txt id. Não é necessário colocar esse texto, eu só acrescento apenas por questões didáticas. Ó. Agora, estarei renomeando aqui as colunas. Ó. Eu tenho a coluna 0, eu tenho a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. Lembre-se que a contagem de colunas do listbox começa em 0. Então, quando eu passo o valor 0, eu estou informando a coluna número 1. Quando eu passo o valor 1, eu estou informando a coluna número 2. Quando eu passo o valor 2, eu estou informando a coluna do listbox de valor 3. Quando eu passo o valor 3, eu estou informando a coluna de valor 4. Então, se você entendeu isso, fica super fácil. Ó. Observe que eu vou copiar esse comando, vou colar aqui abaixo e vou acrescentar aqui a coluna de valor 4, a coluna de valor 5, a de valor 6 e a de valor 7. E vou copiar mais duas vezes. Ó. Copiei e colei. Ó. E vou alterar aqui para 8 e aqui para 9. Ó. Então, se você observar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu deixei esse espaçamento entre as colunas apenas por questões didáticas, para ficar mais fácil a sua compreensão. Então, eu tenho o TXT ID, eu tenho o TXT Fantasia, eu vou ter o TXT Razão Social e eu vou ter o TXT aqui, no caso não é CNPJ, é o endereço. Dessa forma está a ordem lá nos meus campos. Ó. TXT Endereço, abaixo do TXT Endereço eu vou ter o TXT Número, abaixo do TXT Número eu tenho o TXT CNPJ. Então, deixa eu aproveitar e copiar esse comando e vou colar aqui. Ó. Então, TXT Número, TXT CNPJ, eu vou ter o TXT Cidade, abaixo do TXT Cidade eu vou ter o TXT Bairro, abaixo do TXT Bairro eu vou ter aqui o TXT UF e por último eu vou ter o TXT CEP. Dessa forma está ordenado lá os campos do meu listbox. Ó. Então agora vai ficar até mais fácil depois que eu incluir. Ó. Deixa eu salvar aqui a informação, vou clicar nesse botãozinho. Então vamos aqui fazer um teste. Ó. Esse primeiro campo, o IT, ele não deve ser editado. Qual é a finalidade dele? A finalidade dele vai ser muito mais importante no momento que eu vou estar editando as informações. Então, a princípio, eu vou estar o bloqueando. Então, por exemplo, ó, observe que eu vou passar aqui um nome qualquer, ó, Gleidson,
no campo razão social, vou botar aqui, ó, programador, para que a gente possa fazer um teste, ó. Vou passar aqui o endereço, ó, Rua A, vou botar aqui o número 67, o CNPJ, número qualquer, apenas para estar ilustrando. Cidade, eu vou informar aqui, ó, Fortaleza. O bairro, vou botar aqui, ó, bairro A. O F, vou colocar aqui CE e o CEP, um número qualquer, ó. Então, ao clicar no incluir, observe que ele adicionou informações. Essa primeira coluna, ele não trouxe informações porque eu não preenchi esse campo. Até porque esse campo será preenchido de forma automática. Então, por isso que eu disse para você que esse campo que eu estou visualizando, a finalidade dele é mais no momento que eu esteja editando a informação. Então, eu ainda não programei para estar limpando. Vou colocar aqui apenas o Pereira, só para diferencial. Se eu clicar no incluir, observe que ele adicionou na linha abaixo. Então, para que eu possa estar editando informações, a gente, obviamente, vai estar verificando qual a linha selecionada. Então, para que você entenda, a princípio, ó, vou descarregar aqui o formulário. Então, para que eu possa estar incluindo, primeiramente, aquela informação onde o meu campo está vazio, a minha primeira coluna, o que é que eu devo fazer? Ó? Vou aqui no botão incluir, e o que é que eu estarei fazendo? Ó? Vou estar descarregando a variável x, isso mesmo. Ó. Então, rapidamente, para que você entenda a lógica. Ó. Vou passar uma informação aqui qualquer. Ao clicar no botão incluir, observe que ele passou o valor 0, porque a contagem de itens listados nesse listbox, como não tinha nenhum item listado, o valor que ele assumiu foi o valor 0. Se eu clicar novamente, ó, ele vai passar o valor 1. Então ele sempre vai trazer um ID autoincrementável. Então para isso que eu vou precisar desse ID autoincrementável para estar editando as informações nesses campos. Lembrando que no momento que eu for descarregar lá na minha base de dados, eu não vou estar utilizando essa coluna para estar descarregando. Essa coluna só servirá no momento aqui desse pré-cadastro, desse cadastro que temporariamente que está listado nesse listbox. Então o que eu estarei fazendo? Ó? Para que eu possa estar editando essas informações, é bem simples. Ó. Ao selecionar o registro, eu vou clicar em editar e ele vai editar as informações desse item selecionado. E vai pegar essas informações e vai trazer aqui para os meus text box. Como é que eu faço isso? Ó? Então, observe, ó, a lógica é muito parecida com o momento do incluir. Ó. Então, posso dar um duplo clique nesse botão. O que eu devo estar fazendo? Ó? Para que você entenda, ó, eu posso copiar essa programação. Copiei. Eu posso localizar o btn, editar por aqui mesmo. Observe, ó, eu vou localizá-lo, btn editar. Então, eu poderia ter dado um duplo clique nele, como eu poderia ter feito, como eu fiz aqui, ó, através desse objeto. Ó. E vou colar a mesma programação. O que eu devo estar fazendo? Observe que eu vou pegar essa variável x e vou substituir por uma outra variável, apenas para diferencial. Vou chamá-la de y. Como eu tenho a letra x, ó, nas propriedades do meu objeto, eu não posso vir aqui, ó, e dar um Ctrl L e, por exemplo, ó, colocar o x e clicar em substituir e passar a variável y. E se eu selecionar esse texto, ó, ao clicar em substituir todas, ele fez 30 substituições. Ó. Ou seja, ó, aonde tinha, independente de onde tinha um x, ele colocou o y. Então não é dessa forma que eu estarei fazendo. Então deixa eu clicar aqui no desfazer. Eu vou fazer, infelizmente, de uma forma manual. Vou ter que fazer dessa forma. Observe. Ó. Como vimos, aonde tiver o x, independente se fosse só o x separado ou o x acompanhado de outra letra, ele faria a substituição e não é isso que eu quero. Ó. Então já substituímos aqui as nossas variáveis. E o que eu devo estar fazendo? Ó? Dessa forma, para que você entenda, eu estou pegando as informações dos meus objetos e enviando para as colunas do listbox. Como eu estou querendo editar, é o inverso. O que eu devo fazer? Ó? Observe, ó. Vou pegar essa informação, vou dar aqui um Ctrl X e vou colocar o sinal de igualdade e vou colar a coluna do lado. Ó. Ou seja, eu estou pegando agora a informação da minha linha Y, da coluna de valor 1 e repassando para o meu objeto. Então é a mesma lógica que eu vou estar seguindo. Ó. Vou recortar aqui o mesmo comando, ó. Observe. Ó. Igual, vou passar aqui para o lado dele. Ó. Então eu estou fazendo apenas uma inversão. Ó. Só isso? Não, eu ainda vou ter que fazer mais um ajuste. Ó. Mas isso aqui já vai fazer a gente ganhar tempo. Ó. Observe. Ó. Então vou recortar esse comando, recortei, vou colocar aqui o sinal de igualdade do lado e vou colar o valor da minha list, no caso aqui da variável y da coluna de valor 4. Ó. Então vou ter que fazer esse mesmo procedimento para todas as nossas colunas. Ó. Então observe, ó. Vou recortar também este outro, colocar o sinal de igualdade e colei aqui o meu list. Vou recortar esse comando e vou novamente colocar o sinal de igualdade e vou colar o comando aqui do lado. Ó. Então vou fazer também para este
recortei, sinal de igualdade, colei. E também vou fazer para este outro, ó. Observe, ó, recortei, sinal de igualdade e colei. Só isso vai resolver o meu problema? Ainda não. Não é interessante que eu faça só dessa forma. O que eu estarei fazendo? Também vou só substituir essa variável. Vou criar uma estrutura de repetição, o for next, aonde a gente vai estar verificando, passando linha por linha, para descobrir o valor da variável y. E ao descobrir esse valor, a gente também vai estar verificando qual a linha selecionada. Então, devo utilizar aqui o for, aonde a minha variável y vai partir de 0 e vai até quanto? Ó? Eu posso colocar, por exemplo, ó, vai até o meu ponto list count, até a contagem dos itens listados. Não vou precisar desse comando, já que eu vou utilizar o for next. Ó. E aqui abaixo, vou utilizar a minha estrutura if, onde eu vou estar verificando qual a linha selecionada. Ó. Então, ao verificar, utilizando o meu ponto select, a parênteses, vou passar a minha variável y e vou utilizar aqui o valor true, ou seja, o item selecionado. E vou utilizar o nosso tem, que quer dizer então. Então, para que você entenda, eu vou percorrer todas as minhas linhas. Então, conforme eu vou percorrendo, a minha variável y vai assumindo o valor da linha selecionada. No entanto, ao descobrir qual é a linha realmente selecionada, aí sim, o que ele faz? Ele adiciona essas informações para os meus campos. Abaixo desse último comando, eu vou utilizar aqui o nosso end if. E abaixo do end if, eu devo informar o nosso next. E vou acrescentar aqui a variável y. Então, para que você entenda, eu estou fazendo aqui uma verificação. Ó. Então, creio eu que já dá para testarmos. Ó. Vou clicar aqui no executar. Então, observe, vou passar aqui informações quaisquer só para estar ilustrando. Então, vou passar aqui informações para todos os campos. Ao clicar no incluir, incluiu. Ainda não programei para estar limpando, então vou colocar mais informações aqui só para estar diferenciando. Ó. Observe, ó. Ao clicar no incluir, incluiu mais uma informação. Ó. Então, como eu ainda não estou limpando, talvez você não vai perceber a diferença. Ó. Mas observe que, por exemplo, ó, eu quero estar editando esse registro. Ó. Ao clicar no editar, observe que eu estou visualizando as informações desse item selecionado. Se eu selecionar agora este outro, ao clicar no botão editar, estou visualizando agora as informações desse item selecionado. Ó. Se eu viesse aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui um Y, só para que você veja. Ó. Vou colocar um Y. Vou colocar também aqui, vai ficar mais visível. Ó. Ao clicar no incluir, incluiu a informação. Ó. Só que ele incluiu, observe, ó, incluiu uma, por algum motivo deu um bugzinho aqui. Mas vamos selecionar, por exemplo, esse item. Ó. Ao clicar no incluir, o que eu estarei fazendo? Ó? Ao clicar no editar, observe que ele editou as informações de quem editou as informações do item selecionado. Ó. Nesse caso, aparentemente eu não tenho um item visualizado. Então, com essa linha selecionada em branco, vamos ver o que ela retorna. Ó. Se eu clicar aqui no botão editar, observe que vai dar um erro. Por que deu erro? Porque não tinha valor ali naquele momento. Mas por algum motivo, ele acabou acrescentando linhas a mais. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse bugzinho que ocorreu vai ficar para a nossa próxima aula. Eu espero que você possa ter gostado do que aprendeu nesta aula, onde aprendemos a estar incluindo e a estar editando, como também a estar inserindo campos, como estar listando informações temporariamente lá no nosso listbox. Então, para que eu entenda que você gostou e quer a continuidade desse projeto, é muito importante o seu gostei. É dessa forma que você vai dizer para o YouTube que gostou do conteúdo e ele pode recomendar esse vídeo também para outras pessoas que também precisam aprender como criar um cadastro do zero de forma multiusuária utilizando o Excel. Então, conto com o seu gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.